Meus amigos, está chegando a hora, hein, de Flamengo e Vasco se enfrentarem. Esse final de semana promete esse jogão que vai acontecer no Maracanã. Então, vai se preparando aí porque vai ser o clássico dos milhões, né? Clássico dos milhões em campo, jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Vamos aqui, galera, acompanhar, né, ali um corte, tá, do programa Tá na Área do canal Sport TV. Né? E eles vão trazer aí algumas análises, tá? Aí sobre o nosso Flamengo. Inclusive, né, eles debateram sobre o jogo, né, e sobre aí projetando, logicamente, o Flamengo para o futuro, tá? Vou deixar os créditos para o canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o líder do campeonato, o Mengão. A gente está com a classificação do Campeonato Brasileiro no nosso telão. Vamos falar do líder, né, do Flamengo, que tem um resultado de maior impacto dessa quarta rodada, a maior goleada do Brasileirão 2025 até aqui, um 6-0 sobre o Juventude no Maracanã. Vamos trazer para o papo a Emanuele Ribeiro, setorista do Flamengo, lá no GE. Globo, né, Manu? A gente está falando aqui da lua de mel, da torcida do Fluminense com o Renato Gaúcho. A do Flamengo, então, por mais que a gente não viu o Maracanã lotado, abarrotado de gente, e claro, a gente pode debater também o preço dos ingressos, mas uma noite ali, pelo menos para o Pedro, inesquecível, né? Porque volta depois de um longo período e é um dos protagonistas dessa grande goleada rubro-negra. Tudo bem? Bem-vinda. Tudo bem, Bené? Oi, Conrado, Gonza, todo mundo que está acompanhando aqui com a gente, o Tá na Área. Pois é, uma goleada para deixar para trás a derrota dolorosa contra o Central Córdoba, as atuações ruins aí nesse início de Campeonato Brasileiro, Libertadores. A torcida ficou um pouco na bronca com o time, mas ontem deixou tudo isso para trás porque realmente o Flamengo venceu para golear, colocou o Juventude na roda e a torcida, os 31 mil presentes no Maracanã, Bené, viveram uma noite especial junto com o Pedro, junto com o Danilo, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, também voltou a jogar depois de quase 2 meses de uma lesão na coxa direita. O Felipe Luiz aproveitou essa partida para fazer algumas mudanças no time, rodou o elenco, deixando todo mundo ali à disposição, todo mundo motivado. Uma noite importante para a sequência que o Flamengo tem pela frente, com o clássico contra o Vasco, jogo contra a LDU em Quito pela Libertadores, para ganhar confiança e seguir a evolução do trabalho, né? O Felipe Luiz, que tinha reconhecido os erros recentes, ontem também falou sobre o mérito dos jogadores, o mérito do trabalho, né? E contra o Juventude, que foi totalmente envolvido pelo Flamengo no Maracanã, foi um jogo para espantar esses fantasmas e projetar aí uma sequência de muita evolução pela frente, né? Acho que mais importante, como você disse, a questão do Pedro, é o Felipe Luiz ter esses jogadores todos à disposição, né? O Pedro ainda não está pronto para ser titular, mas voltando aos poucos. Ontem entrou no segundo tempo com poucos minutos em campo, fez o primeiro gol após a lesão, sofreu o pênalti, ele mesmo converteu no rebote, mas o Felipe Luiz tendo todos esses jogadores à disposição qualifica muito mais o elenco do Flamengo e o ajuda aí nesse processo de evolução que ele está buscando. E essa imagem aí é positiva não só para o Flamengo, né? Acho que principalmente para o Flamengo, o torcedor do Flamengo tinha essa saudade de ver o Pedro encontrar as redes, mas também falando de seleção brasileira, né, Gonza? Porque é um jogador que não é a primeira vez, né? Não foi a primeira vez que aconteceu de estar convocado, de estar no radar da seleção e ter uma lesão desse tipo, uma lesão grave, que tirou uma sequência dele. O Dorival falava abertamente que o Pedro era o camisa 9 dele, ele não teve essa oportunidade. Claro, falta mais de um ano para a Copa do Mundo, mas continua sendo um jogador dessa característica que a gente imagina postulando ali um lugar na seleção brasileira. Então é legal demais ver o Pedro de volta, né? Depois de 7 meses, já tinha retornado, claro, a jogar, mas agora volta também a balançar as redes. E é bom, né, ver o Pedro voltar bem, né? O Pedro ganhou, normalmente quando o jogador fica esse tempo que ele ficou fora, sempre fica aquela dúvida, será que ele vai, né, conseguir jogar como vinha jogando? Será que vai demorar? O Pedro já na segunda participação dele mostrou posicionamento, esse lance em que ele perde o pênalti, a explosão dele para chegar na frente do goleiro do Juventude e dar o carrinho para fazer o gol, é de um jogador que está enfim, nem parece que está sem ritmo de jogo. Então, eu acho que eu fico pensando aqui, a gente falou do Dorival Júnior, o Dorival Júnior deve lamentar muito essa lesão que o Pedro teve, porque a questão do centroavante da seleção brasileira foi um grande ponto de interrogação depois que ele se lesionou.
A gente não sabe quem vai ser o treinador, não sabe se vai contar com o Pedro, se vai ter uma outra visão, mas sem dúvida nenhuma que o Pedro é fundamental para o Flamengo e pode sim pleitear, ser titular de seleção. E assim, as coisas, o momento do Flamengo ele é tão positivo que o Pedro volta em boas condições num momento em que há essa sombra pairando por cima do Bruno Henrique, que vinha, né, jogando ali muitas vezes naquela posição, fazendo gols. E agora, enfim, se acontecer alguma coisa, se ele tiver que, né, sair do time, responder ali a questão das apostas que tem essa suspeita, né, o Flamengo já tem ali o substituto que, na verdade, é o que seria titular esse tempo todo se não tivesse se machucado. E já anota 2 gols ali para se colocar em briga por artilharia, né, Conrado? A gente sempre fala do Pedro, acho que até pelo time que ele joga, pela qualidade que ele é sempre candidato, tem 2 gols. É metade ainda, né? Os artilheiros do Brasileirão tem 4, né? Arrascaeta, Pedro Raul e Verratti, mas certamente o Pedro vai concorrer a esse cargo esse ano. O Pedro estando saudável, né? Não se lesionando, ele infelizmente tem muitas lesões na carreira, né? Não foi só agora, com certeza briga para a artilharia do Campeonato Brasileiro e assim, é o que está faltando no Flamengo. Mesmo com o Gonza lembrando, o Bruno Henrique jogando por ali, estava fazendo gols, mas assim, o Bruno Henrique falava abertamente, né, que não gosta de jogar aqui, eu gosto de jogar na esquerda, tô quebrando um galho aqui, se me pedir, sou de grupo, vou fazer, mas não gosto. E estava faltando. O grande problema do Flamengo, assim, não é um grande problema, que é um time que vem jogando bem, apesar dessa derrota na Libertadores. Criar muitas chances e não está sendo efetivo. E com o Pedro isso com certeza muda bastante. Não só para fazer gol, mas ele é um cara inteligente também para servir, né, os companheiros. Ele faz muito bem a parede. E aí ele vai sonhar com seleção brasileira. Eu só faço o adendo que assim, o Brasil está com problema de camisa nova há muito tempo, né? Ele já foi convocado, machucado, já teve chance. A gente tem muita gente que às vezes fica falando, parece que o Pedro era titular da seleção brasileira fazendo um monte de gol. Nunca foi o caso ainda. Eu acho que com a escassez tem tudo para sonhar, pleitear. Eu ou convocaria ele estando bem para fazer o teste, para ver se ele consegue agarrar essa camisa 9. E era algo que o Dorival falava, né? O Dorival externava e mesmo isso. Antes, ele foi para uma Copa do Mundo. Sim. Mas assim, ali ele já era nunca conseguiu que a 9 era do ser... Richarlison, por exemplo, né? Que já era um problema de camisa 9 na seleção brasileira. Então ele nunca foi esse cara, ele nunca teve a camisa 9 da seleção brasileira, ele nunca foi a solução da seleção brasileira com camisa 9. Pode vir a ser? Pode. É só porque às vezes os caras se machucam, né? Os jogadores se machucam, a gente fica, nossa, mas esse cara tá fazendo muita bola. Não, mas quando ele tava bem, ele não fazia, ele não era o camisa 9. Então, só pra gente ter uma calma, mas eu acho que sim, que ele merece ser testado, como por exemplo o Igor Jesus foi testado. E o Pedro é muito mais jogador que o Igor Jesus. Fica mais nessa expectativa, né? De ver... Tomara, é uma torcida, né? A lesão foi numa convocação, né? Mais uma, né? Quando ele teria essa oportunidade, e por isso que eu destaquei a fala do Dorival, era essa expectativa. Por vê-lo na seleção com essa camisa 9. A camisa tá aberta, né? Ela tá pendurada aí, né? Falta alguém pegar. Não tem um dono ainda para essa camisa, né? Enfim, não tem dono nem para o cargo de treinador nesse momento da seleção brasileira. Mas, Manu, falando do Flamengo, é mais um jogo onde o Felipe Luiz consegue dosar, né, essa rodagem do elenco, né? Porque a gente olha para a escalação, não é força máxima do Flamengo, porque tem Léo Ortiz no banco, o próprio De La Cruz no banco. Qual é a força máxima do Flamengo? Na gestão Felipe Luiz. É um debate importante. Qual é o 11 titular do Flamengo? Mas na zaga, por exemplo, o Léo Ortiz acho que estaria, né? Mas é um jogo onde ele consegue descansar esses jogadores. Léo Ortiz e De La Cruz, por exemplo, nem entram no jogo. É o próprio Arrascaeta, né? Com o placar já encaminhado, ele sai com 10, 11 minutos do segundo tempo. Então você consegue dentro de um jogo, né? Não só com a escalação inicial, mas mudando, o Felipe consegue, né? Dosar bastante esse elenco e descansar alguns jogadores antes de um clássico pelo Brasileirão contra o Vasco. Essa tem sido uma marca do trabalho do Felipe Luiz. Ele usou esse esquema de revezamento no Campeonato Carioca, esse rodízio do elenco, e tem feito isso nos últimos jogos. A zaga era um problema nesse quesito, né, Bené? Porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira foram utilizados por 11 jogos seguidos como titulares por causa da lesão do Danilo. Então, tinha ali uma preocupação com o desgaste da dupla de zaga titular. E ontem o Felipe Luiz pôde fazer essa troca, deixando o Ortiz no banco e o Danilo entrando muito bem, né? Mesmo depois da lesão, seu primeiro jogo após essa lesão na coxa, foram 2 problemas na coxa direita, ele mostrando que está recuperado, ficou em campo nos 90 minutos, foi um dos grandes jogadores do Flamengo, apesar de o Juventude não ter apresentado muitos riscos, né? Quase nenhum risco ali, o Juventude realmente foi colocado
na roda pelo Flamengo, mas o Danilo ajudou de outra forma, começando a construção desde trás também, que é uma característica desse trabalho do Filipe Luís, aparecendo na área para marcar o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, mostrando que pode ser essa opção para o treinador e quem sabe o Léo Pereira não vai ser o próximo a ganhar um descanso, esse jogador que também está com uma sequência desgastante, lembrando que depois do Vasco ainda tem essa viagem para Quito, onde o Flamengo vai enfrentar a LDU na terça-feira, né? E você falou de outros jogadores, o Nico de la Cruz, que é um jogador que vinha numa sequência interessante também, sua segunda maior sequência com a camisa do Flamengo, ele que no ano passado viveu muitos problemas musculares, né? E agora está ganhando essa sequência, é um jogador importante. No ataque, o Filipe Luís variando as suas opções, variando a formação do time, conseguiu fazer mudanças táticas também ali no decorrer da partida. Foi um jogo legal para o treinador poder preservar alguns jogadores, dar esse descanso, mas também testar ali as suas opções, né? E mesmo com 1, 2, 3, 4-0 no placar, o Flamengo em nenhum momento baixou o ritmo, pelo contrário, manteve a intensidade lá no alto e o Filipe Luís saiu feliz com o resultado e com o desempenho. A única preocupação que fica agora para a sequência é o Alexandro. Ele saiu aos 37 minutos do primeiro tempo, saiu direto ali para o vestiário, nem falou com os médicos no banco de reservas, pediu para ser substituído por causa de um incômodo na coxa esquerda. Hoje ele passou por exames, foi detectado um edema na coxa e o Alexandro não deve ficar à disposição do Filipe para o jogo contra o Vasco no sábado, né? A ideia do clube é prepará-lo para a viagem para enfrentar a LDU, mas ele vai ser avaliado aí nesses próximos dias. É a única baixa do treinador, né? Tem o Vinha, mas esse já está lesionado desde o ano passado. O departamento médico do Flamengo estava vazio. E aí fica essa questão, né? Porque quando não teve o jogador titular ali na lateral esquerda, o Filipe usou muitas vezes o Varela por ali, né? É uma opção, tem o Ayrton Lucas também, claro, para jogar o clássico contra o Vasco, Gonza, mas só para falar ainda sobre essa questão da rodagem do elenco, e acho que eu estava vendo o jogo ontem, né, assistindo essa goleada, que o Flamengo resolveu muito cedo, né, com 20 e poucos minutos do primeiro tempo, já estava tudo resolvido no Maracanã, e para mim era inevitável a comparação com o jogo do Central Córdoba, porque criou-se uma verdade naquele momento de que o Flamengo perdeu porque força máxima, o termo entrando aí de novo, não usou a força máxima. Mas eu acho que isso vai muito do resultado, não? Acho que o jogo contra o Central Córdoba, não sei se vocês concordam, para mim foi um acidente de percurso. O time que entrou do Flamengo em campo naquela partida, se jogar 10 vezes contra o Central Córdoba no Maracanã, vai ganhar 8, 9. Enfim, aquilo para mim acontece. E ali teve um início de reclamação, parte de torcedores, enfim, a gente conversa sobre futebol, falando, o Felipe errou ao poupar na Libertadores. Mas ontem aconteceu algo parecido e o resultado veio, né? Então, não existe essa receita correta nesse momento. Não existe. Acho que o Felipe conhece o elenco do Flamengo melhor do que qualquer outro treinador para poder administrar isso, né? Gerir esse elenco e a questão da minutagem. Você falou do jogo contra o Central Córdoba, se jogar 10 vezes com foco, o que não aconteceu, ele ganha as 10. Né? A questão é que naquele jogo especificamente, a formação que entrou em campo é mais do que suficiente. Eu acho curioso porque, assim, o senso comum é que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, tem o time reserva do Flamengo, brigaria pelo título brasileiro. Aí quando ele bota um time mesclado, aí diz, não podia botar esses reservas, tinha que botar mais titulares. Entendeu? Porque é futebol, tem um time do outro lado, tem uma noite que você não está bem. E aí um lance que, enfim, é uma fatalidade, o pênalti que acontece, Sim. E muda um pouco o curso do jogo. Isso, e aí você já começa, eu acho que o Flamengo entrou ali, né, o erro do Flamengo ali foi achar que o adversário era muito fraco, você não brinca com o time argentino, por mais que seja uma equipe que não tinha jogado Libertadores, mas é uma cultura de futebol que tem na Argentina, então você tem que entrar focado e não pode cair na armadilha de achar que é muito melhor. Acho que o Flamengo caiu nessa armadilha ali. Eu gosto... Mas aí não pela escalação do Felipe. Não pela escalação. Qualquer um que entrasse, talvez... É aquela coisa, você entra com confiança que o Flamengo tem, sabe do seu potencial e pega um adversário tecnicamente e teoricamente mais fraco, você, às vezes, né, acha que já ganhou, que vai ganhar a qualquer momento, aí você toma um gol, aí demora a reagir, toma o segundo e aí 2-0 contra qualquer time argentino é problemático. Então, eu acho que gosto muito do discurso do Felipe, né, que ele voltou a ressaltar ontem, que não se ilude com o resultado. O Flamengo ontem teve uma atuação que
beira a perfeição. Mas é preciso olhar que do outro lado estava uma equipe mais fraca, né? Se a gente olhar, eu ontem estava olhando ali a tabela, se a gente olhar a comparação dos dois times que estão com a maior pontuação, Palmeiras pegou adversários mais difíceis. Então, o Palmeiras pegou o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro. Pegou um clássico, né? Um clássico que mesmo o Corinthians não está no melhor momento, mas é um clássico pesado. O Corinthians tinha acabado de conquistar um paulista em cima do Palmeiras. Pegou o Internacional no Beira-Rio, que eu acho difícil que o Inter vá perder muitas mais partidas nesse ano no Beira-Rio. Estava invicto na temporada. Invicto. Então o Flamengo pegou o Juventude, pegou um Grêmio, né, aos cacos, tanto é que perdeu o treinador no jogo seguinte, tomou de 4 do Mirassol, pegou o Vitória, né? Então é preciso muita calma. Mas é evidente que você vendo uma partida como a de ontem, o Flamengo emite sinais de que vai brigar por títulos, inclusive mantendo a linha do que falaram já anteriormente Felipe Luiz e o José Boto, que o Campeonato Brasileiro é uma prioridade. Significa que o Flamengo vai largar as Copas? Não vai. Mas no Campeonato Brasileiro... Mas não vai abrir mão do Brasileiro. Não vai abrir mão de brigar pelo Brasileiro. Importante, algo que não aconteceu, só para concluir também, para complementar seu comentário, Conrado, algo que não aconteceu nas últimas temporadas de largar bem, né? O Flamengo tem um bom início de campeonato, para isso não fazer diferença depois. E que o Felipe Luiz não mude as suas convicções. Você rodar um elenco que você tem, que é realmente espetacular, para mim é o melhor elenco que tem nas Américas, para ganhar do Central de Córdoba e ao mesmo tempo ir forte no Campeonato Brasileiro, tá certo, independente do resultado. Porque o que muitos técnicos fazem mas se eu fizer isso, aí quando eu perder, vão falar. Se eu perder, vão falar. Isso aí é falta, né, de convicção. Essa falta de você não acreditar no próprio trabalho. Que ele não mude. E, por exemplo, eu posso dar um outro exemplo. Ele viveu isso, que ele estava no elenco. O Sampaoli, uma das grandes críticas, porque quando não estava ganhando, né, quando as coisas não dão certo, que é o que acontece no futebol brasileiro. Quando ganha, está tudo certo, quando perde, está tudo errado. Uma das maiores críticas ao Sampaoli é que ele mudava muito o time titular. Era uma das principais, as pessoas contavam. Quantas jogadas seguidas ele mudou o time titular? O que o Felipe Luiz agora está fazendo? Está todo mundo elogiando? A mesma coisa. Ele mexe o time titular toda hora, porque é o que ele acha certo. Que ele realmente não mude as convicções dele, que não só o Flamengo, né, promete muito, mas o Felipe Luiz como técnico, aparentemente, tem tudo para ser um grande. É isso. Manu, muito obrigado pela participação aqui no Tá Na Área. Tamo junto, volte sempre. A gente segue acompanhando informações sobre o Flamengo, que se prepara para um clássico importante no sábado, né? É isso, vamos acompanhar aí esses próximos dias de trabalho, né? O Flamengo tem mais um treino amanhã, preparando para esse clássico, e o Felipe Luiz deve ir com força máxima. Vocês falam da escalação, dessas mudanças. Fica até difícil para a gente, viu, Bené, adivinhar qual escalação o Felipe Luiz vai usar em cada jogo para apurar essas escalações, né? É um treinador que esconde até o último minuto, costuma informar o time ali já no estádio, horas antes da partida ter início, e vai ser assim também contra o Vasco. Tem esse provável desfalque do Alexandro, mas deve ter mudanças também para esse clássico, válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Luiz vai com força máxima, e a força máxima significa ali ter 18 jogadores à disposição para escolher os 11 titulares, pelo menos. A gente vai acompanhar e vai estar tudo lá no GE. E quem joga cartola tem que ficar atento, né? Estratégia para montar o time se for usar alguém. Eu tava com Cebolinha agora, ficou no banco. Eu tinha Cebolinha e Bruno Henrique, inclusive, mas é isso. Felipe Luiz não tá preocupado com o seu cartola, tá preocupado em vencer os jogos. Parceiro, é isso, né? O que interessa é a vitória, né? Queremos os 3 pontos a qualquer custo. Parceiro, agora não tem jeito não. Chegou na liderança, a luta agora é para se manter na liderança, tá? E acredito que o Mengão, né, vai com muita força para esse jogo. O Felipe Luiz chegou a poupar alguns jogadores no jogo passado, preservando, né, ali um controle de minutagem, pensando nesse confronto. E você ouviu aí a Manu falando, né, que vai com força máxima, tentando, logicamente, mais uma vitória, tá bom? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link deles está na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades do nosso Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!